Muito boa noite a todos. Espero que se encontrem bem e ainda para mais num dia de feriado em que se celebra uma revolução que para o ano completará 50 anos. Espero que todos se encontrem bem e cada um, à sua medida, tenha aproveitado para refletir sobre essa mesma revolução, quer o antes, quer o depois, e que sirva para ajudar a construir algumas soluções para o futuro. Eu começaria por dizer, já sei também que temos aqui pessoas que vêm de vários locais. I can see there are here people from Turkey, and soon, at least I hope next week or in the next week, that we will have here the interviews with assessment on the Turkish elections to be held next month of May. So I hope you enjoy, everyone from Turkey and as well from any other country. Portanto, basicamente eu vi que tem aqui pessoas que vêm de todos os cantos, basicamente do mundo, o que é excelente. Ainda ontem tínhamos aqui pessoas de Cabo Verde e tudo mais. Hoje tínhamos aqui alguém a dizer que vinha da Turquia, e eu não posso deixar de saudar que é graças a todos vocês que naturalmente o canal continua a crescer, valorizam a informação e a análise que aqui é prestada, e isso naturalmente também me deixa a mim, com certeza, bastante orgulhoso também pelo trabalho que está aqui a ser desempenhado e que está a ser desenvolvido. Sempre volto a insistir com a vossa ajuda. Qual é que é aqui uma questão para a qual eu gostaria de chamar a vossa atenção? É que, se puderem, vão deixando sempre o vosso gosto, vão deixando sempre, quer no vídeo, quer no direto, quer também mesmo no canal. Acho que tudo isso ajuda para todos os efeitos a promover o canal e a promover os conteúdos. Portanto, eu agradeço uma vez mais que todos deixem o vosso gosto, façam a vossa partilha. Tudo isso é muito importante para o canal. Gostaria ainda de vos dizer que espero lançar também nos próximos dias o sistema que disponibiliza os cursos sobre o sistema político da Rússia e o sistema político da China, através de um sistema em que poderão pagar para poder ter o acesso ao curso em qualquer altura que assim o entenderem. Portanto, sei que muitas vezes organizar o curso para um determinado horário pode trazer algumas dificuldades ou alguns constrangimentos, porque nem todos têm a disponibilidade de horário, nem todos têm a disponibilidade de 2 horas em 2 dias para assistir ao curso completo. Portanto, eu vou disponibilizar os cursos através de formato eletrónico. Vai ser através da plataforma Vimeo, onde quem adquirir o acesso ao curso poderá ter 48 a 72 horas para poder ver quando quiser o curso que ali está, com acesso através de uma password. Saúde também o Sr. José Alves e um abraço para Macau, onde já é aqui o dia de amanhã, ou equivalente ao dia de amanhã, mas isto tudo para vos dizer que vou disponibilizar os cursos e acho que assim terão uma flexibilidade muito maior, até para fazerem pausas se quiserem, para poderem tirar as notas que quiserem, para ter outro tipo de calma, e acho que isto poderá ajustar-se à disponibilidade de todos, e os cursos ficarão assim então disponíveis. Entretanto, o tema que eu vos trago aqui hoje é exatamente aquilo que eu vos tinha prometido ontem. O senhor Ricardo Lúcio tinha falado sobre essa questão. Ontem tinha dado essa sugestão e eu, de facto, era para ter falado, mas não quis misturar temas. Mas não posso deixar de fazer aqui essa referência que o senhor Ricardo Miguel Lúcio naturalmente veio alertar para ela. Questão do discurso do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, ontem no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O senhor Jorge Pereira, por exemplo, pergunta-me o que é que eu acho do discurso de Marcelo sobre o regime, depois falar de ajudar um regime neonazi. Olhem, acreditem se quiserem. Eu tenho dito que eu não vejo televisão portuguesa. E quando digo não vejo televisão portuguesa, quero dizer que não assisto a nada que possa ser apontado
pelos canais de televisão portugueses como sendo notícias. E, portanto, eu assim sendo, eu acho que é uma pura perda de tempo. Hoje eu já tenho tempo para me dedicar para já ao canal. Tenho várias fontes onde consigo naturalmente recortar e confirmar aquilo que está disponível e aquilo que de facto corresponde à verdade. Não tenho paciência para opiniões e para comentários em que as pessoas não são minimamente factuais, não são minimamente científicas. Não há nenhum tipo de ajuste para a realidade. Há uma confusão cada vez maior da imprensa portuguesa com blogs e redes sociais. Portanto, nós temos agora muita adjetivação, muitas pessoas que se colocam ao lado de determinadas causas, em vez de fazerem verdadeiro jornalismo. E então, isto não é um boicote, isto nem sequer pode ser visto como um boicote. Naturalmente que, pelo menos a título de imprensa, eu não compro um único jornal, mas vou naturalmente procurar, vou a um ou outro meio de comunicação social. Depois também temos aquela coisa que me irrita profundamente e que me dissuade de visitar determinados sites de notícias, é que quando abrimos um site de notícias, bombardeiam-nos com publicidades por todos os lados, por todos os gostos, e somos obrigados a gramar com aquilo. É assim, isto às tantas satura, isto às tantas cansa, pode ser impressão minha, mas eu quando vou ver nos meios de comunicação social estrangeiros, eu nunca vi tanta publicidade como a publicidade a que eu sou forçado a assistir para ir a um site de notícias em Portugal. Eu compreendo a questão das receitas, eu compreendo isso tudo, mas serão só os portugueses os únicos que estão em crise e que precisam de bombardear completamente com todo o tipo de publicidades e mais algumas. Portanto, eu antigamente era leitor assíduo do Público, pelo menos no formato online, e eu posso-vos dizer que agora, se for preciso, estou semanas sem sequer abrir a página do Público por causa desta questão das publicidades, porque é demais. É bombardear verdadeiramente as pessoas com publicidades e depois as pessoas não podem evitar as publicidades, têm de dar 3, 4 ou 5 cliques, depois deixam um bocadinho mais de notícia, aparecem mais não sei quantas publicidades. Ouçam, não há paciência para isto, simplesmente. Esse é um dos fatores que me dissuade também de ver, mas não deixo de ver espontaneamente aqui e ali, em alguns sites de notícias, alguns acontecimentos. Não leio artigos de opinião, não tenho paciência para isso, porque lá está, é opinião, e cada um tenta fazer basicamente a defesa da sua dama sem qualquer mínimo de razão. Portanto, é nisto que está transformada a generalidade, há sempre exceções, claro, mas a generalidade da comunicação social. E eu não tenho paciência. É estar a perder claramente tempo que eu posso dedicar a fazer uma investigação mais séria propriamente dita. O que é que eu vos posso dizer, ainda assim? Portanto, não ouvi o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu, no dia 25 de Abril, não tenho paciência para ouvir um único discurso. Porque estamos sempre com as mesmas promessas, é sempre o mesmo discurso de que é preciso honrar Abril, é preciso fazer acontecer Abril. Os chavões são sempre os mesmos, desde que eu me conheço como pessoa. E nós continuamos sempre a ouvir as mesmas coisas. E quem tem poder para decidir, não decide. E depois temos o Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que eu não vou aqui fazer qualquer tipo de concessão a título pessoal, mas esse senhor, pelo que eu já vi, não vi sequer televisivamente, mas daquilo que eu já vi em algumas peças escritas, parece que, pelos vistos, se acha no direito de poder tratar os deputados do Chega como se fossem crianças numa escola primária. Portanto, só quando nós temos os outros deputados a tecer todo o tipo de insultos, todo o tipo de agressões, todo o tipo de críticas, todo o tipo de convidados que não pareçam ser pessoas propriamente consensuais, os boicotes que se fazem quando vem cá um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, toda a gente engole em seco quando há as críticas, quando foi, por exemplo, o atual rei Filipe VI, que veio discursar em Portugal, em que há um conjunto de deputados que não se levanta para saudar um convidado, independentemente do reconhecimento ou não da monarquia como o melhor ou como o pior, ou como o que quiserem, forma de governo,
mas a verdade é que, para todos os efeitos, hum, há um sinal de respeito solene que se deve ter por um chefe de Estado de um outro país ou por. E aquilo que aconteceu, por exemplo, ninguém se atreveu a criticar esses deputados, que eram sobretudo do Bloco de Esquerda, pelo facto de não terem tido uma atitude respeitosa. E depois, quer dizer, vão tratar, já andam a envergonhar Portugal, mas quem é o Augusto Santos Silva para dizer, para obrigar um partido que não é minimamente próximo da sua família política a comportar-se como ele entende que deve ser comportado? Portanto, o Presidente da Assembleia da República não serve para isto. O Presidente da Assembleia da República, naturalmente, serve para moderar, mas se as galerias não se podem manifestar, as pessoas que estão nas galerias não podem manifestar se isto é oficial, está no regimento da Assembleia da República, e compreende-se, porque são as pessoas que vão para lá fazer quase distúrbios e fazer todo o tipo de coisas, compreende nas galerias, mas quem está nas bancadas e tem esse mesmo cargo de deputado e que foi eleito pelo povo tem todo o direito de o fazer, independentemente de, como diz aqui a senhora Feitbeck, e com toda a razão, eles mostraram, os deputados que Chega apresentaram bandeiras da Ucrânia. É verdade, naturalmente que eu não me revejo minimamente nisso, mas independentemente de concordar ou não com a mensagem que o Chega tem para passar, quer sobre Lula da Silva, quer sobre a Ucrânia, sobre o que é que seja, são deputados da nação e que têm exatamente o mesmo direito que os outros a serem respeitados. Depois temos um Presidente da Assembleia da República que não é exemplo para ninguém e que ainda tenta comportar-se como se fosse a professora na primária, a tentar mandar calar os meninos, a tentar infantilizar um partido que, volto a dizer, continua a crescer a olhos vistos e que as pessoas continuam a achar é que os racistas, os xenófobos e os extremistas são todos aqueles que votam cada vez mais no Chega. Portanto, eu aqui tenho de dizer que tenho de estar solidário com o Chega, porque independentemente da mensagem, tem todo o direito de expressar o seu descontentamento, sobretudo quando temos um chefe de Estado estrangeiro, que, a meu ver, nunca deveria ter sido convidado para discursar no 25 de Abril, não compreende a relevância, além da relevância propriamente dita, de politizar ainda mais os acontecimentos. O Brasil não teve aqui qualquer tipo de peso no 25 de Abril. Pelo contrário, aquilo que o Brasil fez até foi receber Marcelo Caetano e boa parte do seu governo em exílio até ao fim dos dias de cada um, da esmagadora maioria de cada um deles. Provavelmente Marcelo Caetano acabou por morrer no Brasil. Ou seja, isto não é fazer nada pelo 25 de Abril, isto não é ter relevância no 25 de Abril. Pois nós, não sei qual foi a mensagem do Presidente Lula da Silva, houve uma altura em que cheguei a estar ainda interessado em ouvir a mensagem de Lula da Silva, mas depois, quando comecei a ver a forma até como foi politizado, para já comecei a ver Lula da Silva e o Andrei Martyanov enfatizou isso muito bem. Ou seja, o presidente Lula da Silva veio apresentar uma posição extremamente contundente relativamente à questão da Rússia, depois, por outro lado, deu uma no cravo e deu uma na ferradura, porque tem de tentar ver como é que se pode posicionar no tabuleiro, vai recuar. Ou seja, isto para mim revela uma coisa, é a falta de coluna vertebral. E quando as pessoas têm falta de coluna vertebral de uma forma bastante fácil, por exemplo, num tema como este, uma coisa é a neutralidade, mas não é possível estar a dar uma no cravo e outra na ferradura. Não é possível. Não se pode agradar a dois senhores, já como dizia também o André Martyanov, e com toda a razão. E isto tira toda a minha vontade de poder ouvir o que é que fosse, porque qualquer discurso que viesse dali já entendi que teria de ser polido, porque pronto, não faz sentido. E depois, como se não bastasse, ainda ontem vi a famosa situação do Prémio Camões a Chico Buarque. Eu não vou sequer questionar nem beliscar minimamente o tremendo autor, apesar de não sou propriamente fã do trabalho de Chico Buarque, mas o que não invalida que seja um artista extraordinário, que reconheça naturalmente que o legado que deixa na cultura, quer na música, quer na escrita, quer mesmo em algumas causas sociais, o Chico Buarque, naturalmente, que é uma personalidade única que nós acabamos por ter. E naturalmente que não vou querer beliscá-lo. Eu costumo dizer que o Chico Buarque é o Bob Dylan do Brasil. Portanto, isto por si só já revela o tremendo apreço e reconhecimento que tenho por ele,
apesar de não me rever propriamente na obra. Portanto, não me vejo a pagar um bilhete para ouvir um concerto do Chico Buarque, o que não invalida que se estiver em algum sítio e até estiver a dar música de Chico Buarque, ouço com todo o agrado e reconheço que é um artista tremendo. Portanto, isto é apenas para vocês perceberem que, quando eu depois vejo a atribuição de um prémio Camões, subitamente, parece que muita gente passou a confundir o prémio Camões com o Nobel da Literatura, fazendo acreditar que foi o grande acontecimento dos últimos 100 anos, foi a invenção do prémio Camões. É um reconhecimento da lusofonia e da expressão escrita e literária em língua portuguesa, sem sombra de dúvida, isso nem sequer está em causa, mas, por outro lado, alguém se recorda quem foram os últimos 2 ou 3 vencedores do prémio Camões? Se calhar contam-se pelos dedos de uma mão as pessoas que sabem, e se calhar porque são mesmo do próprio setor, diria eu. Mas, subitamente, parece que o prémio Camões é um prémio que junta o prémio Nobel da Literatura com o prémio Nobel da Economia e com o prémio Nobel da Paz. Parece que estamos a falar de um reconhecimento tremendo. Ainda assim, é mais do que justo que uma personalidade como Chico Buarque receba um reconhecimento destes, porque em língua portuguesa e na lusofonia é um prémio que serve para reconhecer excelência. Chico Buarque tinha de ser naturalmente reconhecido, um pouco à semelhança da imitação daquilo que foi feito com o Bob Dylan, em que as suas músicas e a sua expressão refletem um certo tipo de escrita. O Miyakoto não foi, é verdade, foi também galardoado, mas já foi há muitos anos, tal como o Manuel Alegre. Mas depois de ver que o Chico Buarque, na altura em que vai receber o prémio, politiza completamente aquele prémio a dizer que o presidente Jair Bolsonaro teve a dignidade de não sujar aquele prémio, quer dizer, eu acho todas estas coisas cruzadas e eu não tenho paciência nenhuma para isto. Juro-vos que não tenho paciência para isto. Porque qual é a necessidade que há de aproveitar um prémio cultural que reconhece o contributo do autor na cultura e confundir isto com um evento político e a partir daí criticar o presidente anterior? Nós cada vez vemos mais isto. Isto é uma tendência que os brasileiros que me desculpem, mas que eu vejo cada vez isto mais presente no Brasil, que é aquela falta de separação de atos ou de eventos ou de acontecimentos ou do que é que fenómenos que sejam culturais, que sejam jurídicos, que sejam económicos, seja o que for, tudo aquilo que acontece é tudo politizado. E isso faz-me uma extrema confusão, porque eu acho que no Brasil, cada vez mais, as coisas estão a ganhar esta dimensão. Tudo é politizável. E isso satura, porque nem tudo deve ser politizável. O meu direito a poder ver, por exemplo, um filme que não tenha qualquer mensagem de verdade ali por trás, não tem de revelar, como eu vi no outro dia, um artigo, acho que era do The Guardian, ou era do Telegraph, já não lembro qual deles, em que dizia que quem vai ao ginásio que é uma pessoa que reflete ideais de extrema-direita. Por amor de Deus. E isto não é em sentido figurado, é dizer que o culto do corpo, alma sã, corpo são, é no fundo, um reflexo de alguém que é de extrema-direita e que a pessoa tem esses ideais. Chegamos a um ponto em que estamos a politizar tudo e eu não tenho paciência para isso. Portanto, isto só para vos dizer que simplesmente retiro-me de acompanhar qualquer tipo de acontecimentos e de eventos. O Sr. Ana Terça Pedroso, por acaso, tocou aqui num aspecto muito importante, que foi a condecoração atribuída a Grande Cruz da Ordem Infante do Henrique à esposa de Lula da Silva, Janja Lula da Silva. Vamos lá ver uma coisa. Eu sei que já houve outras primeiras-damas que receberam a mesma condecoração no passado. Sei disso. Agora, expliquem-me uma coisa. Por exemplo, a Rainha Sofia de Espanha foi uma dessas pessoas. Mas a ligação da Rainha Sofia, a ligação a Portugal que tem desde sempre, é completamente diferente daquilo que Janja Lula da Silva tem relativamente a Portugal. Aliás, eu gostava de perceber se a senhora, no mínimo, olhem, que tivesse estudado em Portugal, quando é que a senhora teve um discurso em que veio fazer algum tipo de transmissão de mensagem positiva relativamente a Portugal? Pelo contrário, a primeira-dama do Brasil, quando chegou agora aqui, esteve reunida com um grupo de mulheres brasileiras em que estiveram a discutir aspectos como xenofobia e coisas do género. Vamos lá ver. Ou seja, foi basicamente ouvir queixas,
e ouvir queixas, muitas delas que, pelos vistos, parecem querer passar que nós somos um país xenófobo e que somos um país racista. Eu não consigo perceber qual é a relevância desta primeira-dama receber o que é que esta senhora teve sequer de contacto com Portugal, exceto eventualmente ter visitado, enquanto turista, em algum ponto da sua vida, o nosso país. Portanto, e são estas coisas, mas lá está, eu também não dou importância às condecorações, porque as condecorações, então, com o atual presidente, caíram no ridículo. Tornaram-se verdadeiramente absurdas e, portanto, eu sendo assim, passo completamente ao lado de tudo isto. Mas vamos então ao tema, aquele que verdadeiramente interessa. Isto foi apenas um entretanto que eu não podia deixar de referir, porque não vejo televisão, portanto não vi qual foi o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, nem vejo nenhum discurso, estou farto dos chavões ano após ano, o que não significa que eu não dei, que não atribua valor às mudanças que, pelo menos uma parte delas, o 25 de Abril ajudou a trazer em termos de evolução em alguns capítulos sociais e também políticos. Isso é diferente, mas eu não reconheço para todos os efeitos, nem tenho paciência para este tipo de discursos. Portanto, vamos lá àquilo que verdadeiramente interessa, que é desde já o facto de Sergei Lavrov ter preferido um discurso de cerca de 24 minutos no Conselho de Segurança. É um discurso, foi ontem, foi um discurso que, a meu ver, foi fortíssimo, foi poderosíssimo. E porquê é que eu considero isto? Não é por ser a pessoa de Sergei Lavrov. É que estes discursos são ótimas oportunidades para, e as presidências do Conselho de Segurança, as presidências rotativas do Conselho de Segurança, são excelentes oportunidades para que as pessoas ouçam um pouco por todo o mundo aquilo que são os discursos e as preocupações de quem assume a presidência do Conselho de Segurança naquele determinado mês. Este é um dos grandes elementos. A Rússia, pelas razões mais do que óbvias, mas também por muitas outras, pela proeminência, pela capacidade de projeção em matéria de política externa que tem desde sempre, ainda bem antes até de haver Sociedade das Nações, quanto mais a Organização das Nações Unidas, a Rússia sempre teve isto. Acho que é preciso olhar e ouvir o discurso do ministro Lavrov com olhos completamente diferentes daqueles por exemplo, quando vão outros países ao Conselho de Segurança, vão manifestar e expressar as suas inquietações. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque aquilo que acontece muitas vezes, não é que eu esteja aqui a inferiorizar ou menorizar os discursos de muitos outros, que não são todos naturalmente. Mas há muitos que vão, muitas vezes, aproveitam este tipo de evento, porque têm de mostrar as suas preocupações. O seu ministro dos Negócios Estrangeiros desloca-se a Nova Iorque e faz um discurso semelhante àquele que Lavrov também fez. Mas, muitas vezes, as preocupações, isto por um lado é bom sinal para esses países, é sinal que não têm preocupações concretas no que diz respeito à segurança, não têm grandes inquietações. Isto é ótimo na perspectiva desses países. E, como tal, fazem declarações e expressam declarações genéricas. É preciso combater o terrorismo, é preciso combater as guerras, é preciso... Enfim, aquele conjunto de chavões que fica bem. Ou seja, mas isto é um reconhecimento de que é muito bom que isso aconteça, porque é sinal de que esses países não têm necessariamente problemas graves que possam assumir uma escala verdadeiramente global ou pelo menos regional e que mereça serem o foco da atenção desse mesmo discurso. Enquanto quando nós falamos de países como Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido, França, e não só, e muitos outros, por exemplo, Moçambique, que também está presente no Conselho de Segurança, assumiu também a presidência do Conselho de Segurança, tem problemas que são naturalmente de segurança e que são de importância não apenas regional, mas que têm também interesse à escala global. Nomeadamente, se nós nos lembrarmos não só do terrorismo, como também dos casos de pirataria marítima, que ainda hoje continuam, de certa forma, a ensombrar o Golfo de Aden, no Mar Vermelho, ainda ontem vos falei aqui disto, e também águas do Índico, mais para sul da Somália. Em Moçambique, no passado, já houve ataques de piratas somalis em Moçambique.
Portanto, para vocês perceberem como isto é naturalmente uma inquietação que aflige não só Moçambique, mas como toda a comunidade no seu todo. Mas, olhemos para o discurso de Sergei Lavrov. Sergei Lavrov teve o cuidado de proceder, de realizar o discurso num dia extremamente interessante. Aliás, ele próprio enfatiza isso. O discurso de Lavrov já se encontra disponível tanto em vídeo como depois a transcrição desse mesmo discurso já se encontra disponível na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Mas é muito interessante perceber que a ordem do dia de ontem tinha como título a manutenção da paz e a segurança internacional, o multilateralismo efetivo através da defesa dos princípios da Carta da ONU. Ou seja, logo por aqui, isto é um tema que dá para perceber que vai ser muito interessante de ouvir, e eu acho que, volto a dizer, independentemente de se tratar de um ministro russo ou não, e que expressa, vocaliza as preocupações e as inquietações da Rússia, é muito importante nós percebermos que Sergei Lavrov deixou um conjunto de contornos que são e de afirmações que são excepcionais e que permitem, porque são genéricos e porque de facto têm um interesse geral, ou seja, não refletem apenas uma preocupação singular da Rússia, refletem aquilo que é o interesse de todos, toda a comunidade enquanto um todo. E é interessante que Sergei Lavrov tenha feito esse mesmo discurso no Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia para a Paz. Ou seja, esta tem sido uma questão em que os russos têm batido e que têm insistido de uma forma bastante veemente, insistente e sem nunca desistir. É a questão de o multilateralismo estar basicamente como que a ficar cada vez mais arredado. E o que é que se entende por multilateralismo? Multilateralismo não se entende como sendo um conjunto de países a fazer parte de um projeto. Quando nós falamos em multilateralismo, significa que temos não uma multiplicidade de países, mas que temos uma multiplicidade de interesses. Por isso é que nós não podemos... Há pessoas que às vezes dizem, a meu ver, com alguma ingenuidade e com alguma desonestidade também à mistura, no sentido de dizer, bom, mas só aqui no lado ocidental nós estamos a falar de 50 países. Bom, mas 50 países não conta como um instrumento multilateral, porque os interesses neste tipo de intervenções são exatamente os mesmos para todos, portanto, e todos contam como uma parte, não contam necessariamente como mais do que uma parte. O que não invalida que em tratados propriamente ditos eles não devam ser considerados como partes distintas, já que cada Estado tem um interesse específico na celebração de tratados. Mas, para estes efeitos, quando se fala em multilateralismo, significa, isso sim, que deve haver um conjunto de interesses distintos que têm todos o mesmo interesse e têm todos o mesmo valor e que tentam todos alinhar-se de forma a refletir aquilo que é uma preocupação das diversas sensibilidades. Ou seja, suposto nós termos diversas sensibilidades, temos um mundo, uma diversidade de polos, por assim dizer, e não termos um conjunto de países em que um ou dois expressam as suas intenções e os seus valores e os restantes limitam-se apenas a ser caixas de ressonância. Portanto, se é para isso, não vale a pena, e não é propriamente essa a ideia de multilateralismo. Mas é muito curioso que depois, ou seja, a Rússia valoriza extremamente isto. E todo o discurso de Lavrov, ao longo destes 24 minutos, foi centrado e focado na questão do multilateralismo. Primeiro a mostrar quais foram as origens do multilateralismo, como é que se chegou a este estado das coisas. Depois a dar vários exemplos sobre o porquê de estar em risco o multilateralismo. E depois sugerindo também, apontando soluções e caminhos para se poder recuperar e assegurar o multilateralismo como sendo a única forma de assegurar a paz e a segurança internacionais. Então, logo a terceira ou quarta frase que Lavrov preferiu foi no sentido de dizer que daqui a 2 semanas celebrar-se-á o 78º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial. E depois, aquilo para que eu chamo a atenção é exatamente para o facto de Lavrov ter dito algo como a derrota da Alemanha nazi, para a qual o meu país deu um contributo decisivo, com o apoio dos aliados, lançou as bases da ordem internacional do pós-guerra. Ou seja,
Logo aqui, isto mostra um posicionamento distinto daquele que muitas vezes nós vemos aqui no Ocidente, que é, se não fossem os Estados Unidos entrar na guerra e se não fosse a Europa combater os nazis, a esta hora, tinham entrado pela União Soviética dentro, os nazis, a esta hora, tinham conquistado o mundo. É assim, isto é uma meia-verdade. Porque aquilo que Lavrov acaba por estar aqui a dizer é que faz todo sentido, que é Lavrov acaba por reconhecer mérito de todos na vitória e não foca apenas o mérito na Rússia. Portanto, aquilo que Lavrov diz é que o meu país deu um contributo decisivo, sem sombra de dúvida. Portanto, se não fosse a União Soviética, só a intervenção dos aliados não seria suficiente, mas da mesma forma em que depois diz, decisivo com o apoio dos aliados, na mesma medida em que diz que se não fossem os aliados, a Rússia e a União Soviética também não tinham obtido aquele mesmo resultado. Ou seja, e acho que logo aqui nós percebemos que há uma diferença de postura. Que não é só ver, não, só os ocidentais é que foram heróis, vamos apagar quase a outra parte que existe. Não, não. Eu estou farto também de insistir isto, quer em aulas que dou, quer em qualquer evento público que participe. Eu insisto sempre nesta ideia. Era impossível a União Soviética vencer sozinha, na mesma medida em que era impossível que os Estados Unidos, o Reino Unido e França também pudessem vencer sozinhos. Portanto, este é para mim um dos mais grosseiros exemplos de que o multilateralismo e o mundo multipolar é fundamental. E é fundamental haver essa convergência de interesse, independentemente de politicamente se tratarem muitas vezes de visões completamente distintas. Portanto, e aquela política de o inimigo do meu amigo é, aqui não pôde prevalecer, porque se prevalecesse, todas as partes envolvidas percebiam o que é que iria acontecer a seguir, que ia ser a destruição de cada um deles. E aquilo que nós assistimos há muitos anos para cá é um pouco esta abordagem de o inimigo do meu amigo é. As coisas não podem ser assim. Portanto, e nós temos vários exemplos disso. Estado Islâmico, Al-Qaeda, por aí fora, e depois vemos que quando as coisas ganham vida própria, têm um problema para resolver em mãos. Mas é interessante que Lavrov tenha começado por aqui o seu discurso, porque esse mesmo discurso, isto acaba por demonstrar o que é que esteve na origem do multilateralismo e de uma mudança na ordem internacional até aos dias de hoje. Depois, e muito bem, acaba também por enfatizar e por dar relevância especial à Carta da Organização das Nações Unidas, enquanto sendo o exemplo maior de multilateralismo. Ou seja, é a Carta que tem de ser respeitada. E, em consequência da entrada em vigor dessa mesma Carta, que foi um instrumento que demorou a ser negociado, por alguma razão foi, para seguir, para refletir a vontade de todas as sensibilidades distintas, ou seja, mais um exemplo de multilateralismo. A verdade é que, depois do próprio Lavrov, sublinha que, durante várias décadas, o entendimento básico dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança sobre a supremacia dos objetivos e dos princípios da Carta garantiu, por assim dizer, a segurança global. E é verdade que, durante muito tempo, era esse acordo de vontades, era esse respeito pelo acordo de vontades que garantiu a chamada segurança global. Depois, Lavrov passa imediatamente para a fase de ataque, a fase de crítica, quando diz e invoca, e a meu ver com alguma razão, que o sistema centrado na ONU está a passar por uma crise profunda, já que a causa principal, e aqui vou passar a citar o Lavrov, é o desejo de Estados a título individual, que são membros das Nações Unidas, de substituírem o direito internacional resultante e emergente a partir do costume, e até mesmo a Carta da ONU, por uma espécie daquilo que chamam de uma ordem baseada em regras. Ou seja, depois Lavrov conclui, e com razão, ninguém viu essas regras, elas não foram sequer objeto de negociações internacionais transparentes, pois claro, porque constituem uma violação ao espírito da Carta e refletem visões unilaterais. Aliás, eu já me debruço sobre isso amplamente na minha tese de doutoramento, que até 24 de fevereiro de 2022 parecia ser unânime o reconhecimento do valor que ela tinha. Desde 24 de fevereiro de 2022
parece que perdeu o seu valor e que muita gente passou a colocar em causa a forma como ela foi defendida. Mas eu defendi isto tudo. Bebi isto na Rússia? Não. Bebi isto no sistema que foi a Organização das Nações Unidas, explica a metodologia que está ali a ser utilizada na minha tese, vou ver as atas das reuniões iniciais, vou vendo como é que o mundo foi avançando ao longo do tempo e chego a uma conclusão. Portanto, não bebi nada que viesse ou que fosse sugerido por parte da Rússia, fosse a diplomacia russa ou quem quer que fosse. Aliás, para vos ser o mais honesto possível e cada um acredita no que quiser, não recebi uma única injeção, entre aspas, de conteúdo que tivesse origem em algum organismo estatal ou oficial russo ou através de interposta pessoa. Portanto, logo por aqui afasta essa ideia. Agora, se as pessoas estudarem e seguirem o percurso que eu fiz ao longo da minha tese de doutoramento, as pessoas vão conseguir perceber que vão encontrar as mesmas fontes e que vão encontrar também e poder retirar as mesmas conclusões que eu, à partida, retirei. E isto só para deixar bem claro que isto não é propriamente novidade nenhuma. Isto que Lavrov disse ontem, no seu discurso, é verdadeiramente aquilo que emergiu da Carta das Nações Unidas. Depois, ou seja, esta questão da ordem baseada em regras, as únicas regras que existem são, além dos tratados celebrados com as regras respectivas aplicáveis ao direito dos tratados, temos também o costume e depois temos aquilo que é preferido no contexto das Nações Unidas. Portanto, tão simples quanto isso. Mas depois temos um estado das coisas que é completamente interpretado, manipulado e adulterado, em muitos casos, e que as pessoas ainda assim acabam por chamar isso de isto são regras de direito internacional. Mas qual direito internacional? Quem é que o formou? Quem é que mostrou onde é que está o consenso, a unanimidade, mas há, no mínimo, o consenso maioritário em torno de uma determinada interpretação? Onde é que, ou de estados de exceção? Não existe, não existe. Portanto, e quem acompanha estas coisas de uma forma regular consegue perceber isto. E depois, eu peço imensa desculpa esta tosse. Não é uma tosse de algum tipo de doença, ou de gripe, ou do que é que seja. É, sim, alergia, e com os pólenes por aí ainda hoje tive também, sim, bastante tosse, mas às vezes o sair à rua, quando os pólenes estão ali num nível bastante elevado, a mim causa-me alguma alergia. Aliás, eu ainda me lembro que talvez o pior episódio deste género que eu tive, de uma tosse, de uma reação alérgica, foi quando estive em Melbourne, na Austrália, em que em Melbourne, não sei o que é que... Na altura era primavera, a verdade é essa, mas eu não sei que tipo de árvores e que tipo de pólenes eram aqueles, mas eu não me podia aproximar de qualquer tipo de árvores, de jardins, espaços verdes, e foi só em Melbourne. Por exemplo, noutras localidades onde eu estive da Austrália, não senti isto. Em Melbourne, portanto, tive uma tosse de tal forma que às tantas até quase já me parava a respiração. Portanto, não pensem que estou doente algo do género. Mas, o que é que Lavrov disse mais? Disse ainda que, basicamente, estes mesmos preceitos acabam por ser inventados e são também aplicados para contrariar aqueles que são os processos que deveriam resultar dos fóruns multilaterais, como é a ONU. Portanto, e que, com base nisso tudo, cada um cria um conjunto de regras de exceção, e depois aproveita-se disso mesmo para evitar as negociações em fóruns como a ONU, que são, de facto, o fórum multilateral por excelência. Portanto, e nós não assistimos a isso. E nós não assistimos a isso neste momento presente, porque existe uma interpretação paralela que pretende sobrepor-se e que depois, como Lavrov vem referir, e também com alguma razão, portanto, ele indica alguns fóruns informais que servem para negociar o que é conveniente ao Ocidente, e depois, como o próprio Lavrov diz, depois vem esse grupo, uma pequena representação de Estados e de povos, falar daquilo que é, invocar que aquilo é a posição da comunidade internacional. Quando não há posição da comunidade internacional, coisa nenhuma. Há, e sim, a de uma parte da comunidade internacional e uma parte ainda por cima minoritária, que a expressa dessa forma. Mas, depois também critica Lavrov a perseguição montada pelos Estados Unidos a quem não concorda com a sua visão do mundo. Aliás, critica até o facto de os Estados Unidos terem tentado recuperar a doutrina Monroe, sendo que os Estados da América Central recusaram, de certa forma,
essa aplicação que iria acabar por afastá-los mais da Rússia e da China. Mas depois também é curioso, porque o próprio Lavrov, isto entrando também aqui um pouco no fact-check, ele utilizou, no fact-check ou na confirmação de factos, o próprio Lavrov citou, fala de uma elite que o Ocidente quer formar e que deve ter primazia face ao resto do mundo, e ele acaba por citar o Borrell, o chefe da diplomacia da Comissão Europeia, que ainda em outubro passado, eu não sei se se lembram, mas ainda em outubro passado, Borrell teve uma frase em que dizia coisas como a expressão foi muito simples, era, deixem-me ver se eu consigo encontrar, Borrell usou uma espécie de metáfora para dizer que a Europa é o jardim do Éden e que o resto do mundo é uma selva que quer invadir o jardim do Éden. Portanto, e utilizou mesmo estas palavras. Portanto, o resto do mundo é uma selva. E o próprio Lavrov depois vai desculpar-se, o Borrell, a dizer que não quis ser racista e tudo mais. Bom, ok, no mínimo elitista terá sido. Mas depois o Lavrov aquilo que veio fazer foi recordar estas declarações de Borrell para mostrar e para demonstrar como é que o Ocidente insiste em posicionar-se face ao resto do mundo. Ou seja, Lavrov começou a encontrar aqui um conjunto de provas, de factos concretos, que ajudam a corroborar a sua visão das coisas. E não há aqui uma visão propriamente que eu possa dizer, bom, mas há declarações manipuladas. Não, não. O próprio Borrell veio depois desculpar-se por aquilo que disse. Aliás, depois o próprio Lavrov também citou a declaração conjunta da NATO com a União Europeia de 10 de janeiro deste ano, em que se dizia que o Ocidente Unido, onde se dizia que o Ocidente Unido utilizará todos os instrumentos económicos, financeiros, políticos e militares. E o próprio Lavrov disse, chama a vossa atenção especial para isto, ou seja, utilizará todos os meios militares à disposição da NATO e da União Europeia para garantir a proteção dos seus interesses. Portanto, o próprio Lavrov está aqui a demonstrar que a Rússia sente-se ameaçada quando existe este tipo de declarações, porque para já ninguém consegue definir propriamente nem delimitar o que é que são os interesses da NATO e da União Europeia como tal. Até porque depois, logo a seguir, Lavrov complementa que as manobras de compreensão que têm sido feitas para compreender o Pacífico como extensão do Atlântico Norte e também para a União Europeia se destacar para e ter interesse em mobilizar-se para os mares do sul da China, é muito difícil conseguir compreender o que é isso dos interesses ocidentais. Ou seja, tudo poderá cair aqui, o que significa que se estão dispostos a utilizar todos os meios militares. Naturalmente que países como a Rússia e a China sentem que estão naturalmente com a sua soberania em perigo. Condenou também o expansionismo da própria NATO, fez referência depois um enquadramento histórico quanto à questão da atuação da NATO e dos países ocidentais ao longo do tempo e a forma como violaram esse multilateralismo. Faz a referência àquela questão do uso das munições com urânio empobrecido e as consequências para a saúde que daí resultaram e depois aponta várias incoerências concretas quanto ao comportamento do Ocidente. Ou seja, por um lado, quer o Ocidente celebrar a paz, quer a paz para a Ucrânia, mas depois critica e condena de uma forma bastante veemente a forma como os acordos de Minsk acabaram por ser geridos. Aponta também o caso do Kosovo, em que diz que o Ocidente se prestou a reconhecer a independência sem qualquer referendo, mas depois remete para a Crimeia, que diz que o Ocidente aí já não reconhece, embora tenha havido um referendo. E depois fala ainda também do caso das Ilhas Falkland, das Malvinas, em que houve um referendo e isso é utilizado como fundamento para que ninguém toque nesta posição e nesta legitimidade deste povo que se pronunciou desta forma. Apontou ainda também o dedo à passividade do Ocidente para com a proibição da cultura e com a língua russas. Depois passa ainda também por recordar e uma vez mais incidir sobre o papel da NATO na Jugoslávia, no Iraque e na Líbia. Portanto, estes são temas sempre que a Rússia nunca perde na sua mensagem, em que mostra como é que o multilateralismo está cada vez mais condenado.
Depois, é muito interessante, nós temos vindo a assistir a pessoas que dizem que Lavrov ouviu de António Guterres. António Guterres foi duro com Lavrov. Bom, eu ainda hoje partilhei, quer no meu canal de Telegram, quer também no Twitter, eu partilhei as imagens de uma fotografia em que nós vemos Lavrov a cumprimentar António Guterres. Lavrov com a maior indiferença e o maior desprezo por António Guterres, portanto, nem sequer se estica ou se posiciona para poder ir ao encontro de António Guterres, e vemos António Guterres com o braço todo esticado e todo ele inclinado para conseguir chegar até à mão de Sergei Lavrov. Portanto, acho que isto por si só diz muito. É certo que António Guterres, que é um atlantista puro e que, para todos os efeitos, tem também condenado a forma como o território, fala muito da questão da integridade territorial da Ucrânia, não faz a mesma analogia nem dá o mesmo discurso ou mensagem quando estamos a falar de outro tipo de situações, e ninguém fala, que é o mais curioso, na parte do discurso em que Sergei Lavrov condenou o posicionamento de António Guterres, e eu acho que isto é extremamente humilhante, a referência que Lavrov faz a Guterres, porque disse que o secretário-geral e o secretariado-geral no seu todo da ONU sempre foram imparciais e que isso está previsto no artigo 100 da Carta, que devem ser sempre o mais neutros possíveis. Excepto agora com este novo secretário-geral, que isso não está a acontecer e alerta até António Guterres a dar cumprimento ao artigo 100, no sentido de assegurar que até mesmo o pessoal do seu gabinete que seja minimamente neutro e não tome posições. Quer dizer, isto é uma das maiores vergonhas, talvez, que Guterres, estando ali presente, a ter de ouvir, a ter de engolir o sapo, e a ouvir que, na perspectiva russa, e que talvez não seja só na perspectiva russa, Guterres é talvez o primeiro secretário-geral das Nações Unidas que não é visto nem interpretado como sendo imparcial ou neutro, que é visto como tomando partido de uma determinada ala. Portanto, se existe coisa mais vexatória do que esta, sobretudo depois de a Rússia ter patrocinado também a eleição de António Guterres, portanto, a primeira eleição de António Guterres, a Rússia primeiro tinha um candidato, mas depois gostavam verdadeiramente do Guterres, de António Guterres. E aquilo que acabou por acontecer foi que Guterres acabou por defraudar as expectativas, sobretudo neste contexto do conflito, e a Rússia está a acusá-lo de ser totalmente parcial e até mesmo os membros do seu gabinete se posicionarem de uma determinada forma. Ou seja, acho que isto sim ficar com as orelhas a arder. Depois, o próprio Lavrov, quando muitos dizem que Lavrov deixou ameaças, eu acho que as pessoas estão a entrar num mundo e numa linha de fantasia completa que as pessoas não leram e nem ouviram o discurso de Sergei Lavrov. É exatamente o contrário. Aquilo que Lavrov diz é que, fruto desta violação e de se ignorar, de se atropelar o multilateralismo em favor de interpretações individuais e de utilização de todos os instrumentos à margem daquilo que o direito internacional permite e concede, ou autoriza, nós temos algo que está a ser feito pelo Ocidente e que ameaça que as coisas entrem num ponto de não retorno. Ainda assim, o próprio Lavrov, antes de terminar, e ele termina com uma mensagem aos jornalistas, porque os jornalistas russos não tiveram visto para poder fazer a cobertura da deslocação de Lavrov ao Conselho de Segurança e do discurso de Lavrov no Conselho de Segurança, e o próprio Lavrov termina a dizer que aconselha aos jornalistas a compensarem, de certa forma, a colmatarem a ausência de jornalistas russos. E como? A apresentarem peças jornalísticas que transmitam à audiência global tudo aquilo que tem sido dito e que tem sido feito e não apenas uma determinada parte ou uma determinada visão que interessa. Infelizmente, pelo que eu já percebi em Portugal, continua-se a relevar que Lavrov deixou ameaças, que António Guterres é que engrossou a voz perante Lavrov, ou seja, continuamos um pouco nesta abordagem extremamente pueril, extremamente pueril sobre as relações internacionais. Infantilizam cada vez mais a forma como as pessoas devem posicionar. As pessoas agora, a diplomacia já não faz cedências, agora faz birras, faz amus,
e ficam ali naquelas posições categóricas até ao fim, não sabem dar o braço a torcer, não conseguem perceber que mais vale, por vezes, um mau acordo do que uma boa demanda. E isto, lá está, isto só dá razão a Lavrov, no sentido de que cada vez mais entramos num ponto crítico que ameaça entrar num ponto de não retorno. E ao ameaçar entrar num ponto de não retorno, é por isso que Lavrov depois termina o seu discurso exigindo uma reconfiguração do sistema de segurança da ONU que reflita, isso sim, o verdadeiro multilateralismo e o mundo multipolar em que nos encontramos e não o mundo unipolar que muitos tentaram que assim acontecesse. Ou seja, dá para ver desde logo duas coisas, que a Rússia continua a dar tremendo valor à Organização das Nações Unidas, que a Rússia e que Moscou continuam a olhar para a ONU como sendo um projeto futuro, portanto, que não estão aqui a querer sugerir um organismo alternativo e que mesmo que os BRICS continuem a avançar, que esse projeto dos BRICS continuará sempre a ser um projeto totalmente paralelo àquele que é a Organização das Nações Unidas, independentemente de ainda se estar a decidir de que forma é que pode ter relevância, mas que vai ser um instrumento sempre paralelo e nunca o futuro ou uma eventual organização que vier a suceder ou criar uma alternativa à ONU. E depois nós temos outra coisa, que é a vontade da Rússia, e eu leio aqui, de reformar até o próprio Conselho de Segurança, no sentido de garantir a representatividade de, se não for através de membros permanentes, através da concessão de direitos especiais ou de determinadas prerrogativas a um conjunto de outros Estados que representem efetivamente a multipolaridade para que a que a Rússia tanto faz alusão. Estas são as notas que eu gostava de deixar relativamente ao discurso de Sergei Lavrov no Conselho de Segurança. Eu espero que, para todos os efeitos, tenha sido claro, mas acho que é muito importante as pessoas poderem ver este discurso. O discurso acho que é excelente na forma como são feitas críticas, são apontadas denúncias, não temos o recurso aos chavões, nós temos um conjunto de observações que... depois há um outro aspecto também que eu tenho de referir aqui, e é que Lavrov faz muitas vezes a referência a dizer que o Ocidente representa o Golden Billion. O Golden Billion, isto não tem uma equivalência para português tão boa e tão certeira como tem, por exemplo, a linguagem ocidental, porque isto tem a ver com a escala que é feita, porque o billion no sistema anglo-saxónico equivale, 1 billion equivale a 1000 milhões. Portanto, e aquilo que é o 1 trillion é que equivale a 1 bilhão na escala portuguesa. Portanto, temos escalas diferentes, mas isto para vos dizer que os russos utilizam desde há muito, isto vem até desde os tempos da União Soviética, a alusão à referência àquilo que é o 1 billion, que era uma teoria que acreditava que, basicamente, 1000 milhões de pessoas, o objetivo era assegurar e manter um mundo que servisse apenas 1000 milhões de pessoas e não excluísse ou até mesmo destruísse a restante humanidade. Portanto, em como o que interessa proteger a elite é composta por 1000 milhões de pessoas. Sendo que, se o mundo tem atualmente pouco mais de 7 mil milhões de pessoas, nós falamos naquilo que se chama de 1000 milhões dourados, por assim dizer, ou seja, que seria, por isso é que eles chamam o Golden Billion, ou seja, é o bilhão dourado, mas na verdade não é bilhão, são os 1000 milhões dourados. E quem é que são esses 1000 milhões a quem Putin já ano passado fez referência no discurso ao Golden Billion, e ontem Lavrov também fez mais do que uma vez a referência utilizando, a dizer que há a proteção dos interesses deste Golden Billion, ou destes 1000 milhões, destes 1000 milhões dourados. São basicamente o conjunto de pessoas que compõem aquilo que se pode designar como sendo o Ocidente. Ou seja, isto é uma metáfora. Nós não podemos levar as coisas à letra, porque eu já vi por aí que as pessoas chamam a este Golden Billion uma teoria da conspiração malthusiana de que se pretende assassinar toda a gente à volta e só sobra 1 mil milhões. Não. Não é nesse sentido que estas coisas são ditas, pelo menos atualmente por Moscou. É preciso interpretar as coisas como deve ser, as coisas como elas são, e compreender a mensagem.
é que quando se fala em elite dos 1.000 milhões dourados, tanto Lavrov como até mesmo Vladimir Putin estão a referir-se ao Ocidente enquanto elite. E é depois, na sequência disso tudo, que o próprio Sergei Lavrov acaba por demonstrar como é que o Ocidente se acaba por proteger e por se afunilar e por se posicionar acima, de entender que está acima da restante elite a nível das restantes pessoas a nível mundial, e é até por isso que o próprio Lavrov deu o exemplo de Borrell, no sentido de dizer que não, a Europa é que é o jardim do Éden e o resto do mundo é uma selva que pretende invadir o jardim do Éden. Sr. Olga Guedes pergunta-me com toda a razão: quem é que está, na realidade, interessado na paz? Bom, vamos lá perceber uma coisa. O conceito de paz para o Ocidente é o conceito de paz em que todos os outros à nossa volta capitulam e obedecem a todo aquele que é o nosso conjunto de valores e de princípios. Isto é uma ideia de paz. Não é propriamente aquela ideia de paz que resultou e que emergiu da Segunda Guerra Mundial. Porque aquela ideia de paz que emergiu da Segunda Guerra Mundial é uma ideia de que a paz e a segurança mundiais só são possíveis de ser alcançadas se tiverem e se reunirem todo o tipo de, ou se refletirem todo o tipo de sensibilidades dos povos a nível mundial. Sergei Lavrov faz referência a isto, cita Guterres num discurso que fez ainda há pouco tempo. Eu próprio citei também esta parte na minha tese de doutoramento, portanto, foi muito antes de ter havido este tipo de discurso, e em que a Carta das Nações Unidas começa de uma forma, muita gente às vezes não repara no preâmbulo, e olha só para artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º da Carta. Vejam o preâmbulo. O preâmbulo da Carta das Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas começa como nós, os povos das Nações Unidas. Ou seja, não somos nós os governos, não é os nossos governos dos Estados considerados evoluídos e educados, não, é nós, os povos das Nações Unidas, ou seja, somos todos nós que estamos aqui, todos nós enquanto cidadãos, que estamos a legitimar indiretamente, através dos governos que nos representam, que venham a celebrar um instrumento e a aderir a uma organização em que a nossa voz possa ser ouvida e a nossa sensibilidade possa ser protegida. Portanto, não é o povo mundial, como se fosse a refletir um valor universal, um conjunto de valores universais. Pelo contrário, é nós os povos. Logo aqui está o reconhecimento de que o mundo é multipolar e tem de ser, e não só é multipolar, como tem de refletir em todos os instrumentos a vontade de todos esses interesses, de todos esses povos. Portanto, é muito importante nós olharmos para isto. Porque, por alguma razão, não se quis pôr nós, o povo mundial, ou a população mundial, ou nós, os governantes dos vários países. Não. Somos nós os povos. Ou seja, há um reconhecimento de cada povo, e em vários países há mais do que uma nação. Eu já referi aqui que só a Rússia tem 192 grupos étnicos. Só a Bolívia tem mais de 90 nações. Portanto, nós estamos aqui a falar de várias representações que têm de estar todas refletidas e todas terem a mesma importância ao nível mundial. Só assim é que se consegue verdadeiramente as questões relacionadas com a paz. Portanto, eu espero ter, de certa forma, ajudado a compreenderem o que é que Sergei Lavrov quis dizer com isto. Volto a insistir que eu nos próximos dias ainda vou voltar, como é natural, mas estejam atentos porque nos próximos dias nós vamos ter aqui mais alguns acontecimentos que são verdadeiramente interessantes. Naturalmente que eu não quero expressar o que é que irá acontecer nos próximos tempos, mas há aqui coisas muito interessantes que neste momento vão acabar por acontecer. Portanto, eu agradeço desde já a todos aqueles que fazem contributos financeiros, quer pelo PayPal, pelo YouTube, pelo Revolut, pelo MBWay, todos aqueles que ajudam a partilhar este mesmo canal, todos estes vídeos, todos aqueles que acabam por colocar gosto, peço-vos que deixem o vosso gosto nos vídeos, no direto, também como num conjunto de outros vídeos, e todos aqueles que partilham estes vídeos.
Portanto, eu agradeço-vos a todos e peço-vos ainda o campo de batalha como está. Senhor Pedro Coutinho, é nisso que eu agora vou pegar. Eu quis deixar aqui estas introduções. A partir de amanhã vamos voltar à situação no terreno, também é muito importante nós podemos esclarecê-la. Pergunta-me aqui o Sr. Eliel Freitas Júnior. Como você percebe a submissão da representação na ONU à diplomacia do país onde é sede? É assim, eu compreendo o que é que leva a isto. De facto, a verdade é que nós falamos da Conferência de São Francisco, ou seja, à partida, este processo teve início, de facto, no Ocidente. Mas, neste momento, eu também dou a minha boa noite à senhora Margarida Costa, também por estar aqui presente. Mas, para todos os efeitos, é suposto que a sede da Organização das Nações Unidas esteja localizada num terreno ou num território que seja considerado minimamente neutro. E desde há muito tempo que nós não temos os Estados Unidos como minimamente neutros, nem sequer mostram a intenção disso mesmo. Portanto, é tão simples quanto isso. O que eu vos posso dizer é que eu seria favorável a que a sede fosse, tal como tinha sido no passado, com a Sociedade das Nações, que tinha a sua sede na Suíça. Eu acho que a Organização das Nações Unidas também deveria ter a sua sede na Suíça, por várias razões. Desde logo pela neutralidade que agora recentemente se desfez, mas é sempre completamente diferente. Bem como também a questão de a Suíça se posicionar, até em termos de fuso horário, naquilo que não é o nosso horário, que é o Greenwich Meridian Time, mas não é o GMT, mas é, para todos os efeitos, o mais um, e isso colocaria as coisas mais ou menos equilibradas. Portanto, acho que tínhamos muito a ganhar com a questão de a sede das Nações Unidas ser transferida para a Suíça. Sr. Gandrefe, posso só pedir para comentar a questão daquela carta falsa dos 30 espiões que o António Blinken originou? Gostava que me posicionasse, porque essa de certeza absoluta que me passou. Houve uma que me passou. A Sra. Patrícia Silveira diz que vai haver o fim da ONU, fim do Banco Mundial, fim do Great Reset, fim do FMI. Com base no discurso de Lavrov ontem, a Rússia não tem o mínimo objetivo, nem tem a mínima intenção de querer pôr um fim à ONU. Ou seja, a Rússia tem intenção, sim, de reconfigurar o sistema da ONU. É diferente. Mas, de hoje para amanhã, não sabemos como é que as coisas possam avançar e como é que as coisas possam depois acabar, não é? Portanto, podemos estar sempre a falar de coisas diferentes. Ora bem, eu agradeço uma vez mais a todos a vossa atenção. Estão todos aqui presentes. Peço que ajudem, naturalmente, a difundir o canal. Quem puder, que me siga também no canal de Telegram que eu tenho e que deixo sempre na descrição dos vídeos. E até uma próxima análise. Até amanhã. Desejo uma boa noite a todos e um resto também de bom feriado. Até amanhã.